Bom dia, estamos aqui com mais um Educa Brasil, nosso encontro com a educação. Hoje entrevistamos a doutora Ana Cláudia Machado, delegada do NUCRIA, Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crime. Vamos debater hoje como detectar a violência doméstica contra as crianças e os adolescentes e suas implicações para a vida dessa criança e desse adolescente. Nossas convidadas é a Tereza Maria Kaiser Batista, coordenadora da Grande Curitiba da Pastoral da Criança, e Ana Célia de Oliveira Colli, psicóloga da Pastoral da Criança. Não saia daí, voltamos já para discutir como detectar, como agir quando encontramos uma criança vítima de violência. Não saia daí, voltamos já. Veja a diferença entre aula normal e aula com 40% de atividades práticas da pós-graduação OPET. Aula normal, aula com 40% de atividades práticas. Vamos mostrar mais uma vez. Aula normal, aula com 40% de atividades práticas. Faça pós-graduação OPET e valorize o seu currículo na prática. Ligue 3028 28 28 ou acesse o nosso site. Pós-graduação OPET. Aprenda na prática. Pratique aprendendo. Doutora Ana, é tão sério esse problema de violência sexual, violência contra as crianças, que foi necessário criar uma delegacia especializada? As pessoas têm a falsa ideia de que a violência nunca vai chegar em casa, nunca vai acontecer com o meu filho, por exemplo. Mas há várias estatísticas e estudos que demonstram que 1 em cada 4 meninas e 1 em cada 10 meninos, até completarem 18 anos, serão vítimas de algum tipo de violência sexual. Isso porque a violência sexual é um dos tipos de violência. A gente tem a negligência, a violência física, a violência psicológica e a violência sexual. Então, é mais comum do que a gente pensa. Só em Curitiba, a delegacia ela ainda vai fazer 3 anos, mas só em Curitiba, o ano passado, nós tivemos mais de 1.000 denúncias. E a gente já sabe que cada denúncia que chega até nós, 20 casos ocorrem sem que a gente saiba. Quer dizer, então tem mais de 20 mil. Só durante um ano em Curitiba. Quer dizer, o número é alarmante. É muito grande. Infelizmente, a violência... E como é que faz, por exemplo, uma criança, uma mãe, por exemplo, o que a mãe faz para evitar ou para orientar? Quais são os procedimentos que a criança, a mãe, a família, o pai ou a mãe, né? Tem que fazer para evitar que essa criança entre numa, sei lá, seja submetida a uma violência sexual? 1 a cada 4 é 25%, quer dizer, é demais, né? Sim. Os pais têm que ficar próximos à criança. Próximos em que sentido? O diálogo tem que estar sempre presente, a mãe tem que estar prestando atenção no comportamento da criança. Então, alterações muito rápidas de comportamento. Então, era uma criança quietinha, de repente ela se torna agressiva, distúrbios alimentares, a criança comia bem, de repente para de comer, distúrbios de sono, a criança começa a ter pesadelos, ou então tem amigos que a mãe não sabe quem são. Então, os pais têm que ter esse diálogo, a mãe tem que ensinar a criança nunca aceitar aquela velha história de nunca aceitar doces, presentes de pessoas desconhecidas. Nós temos vários casos na delegacia que a criança acabou sendo molestada sexualmente por ter sido atraída por um desconhecido na promessa de ganhar um brinquedo. Então, são pequenas dicas, a criança ensinar que tem partes do corpo que são íntimas, não podem ser tocadas, e se forem, a criança tem que pedir socorro, tem que procurar ajuda e contar para os pais. Então, aproximar pai e filho auxilia e muito para evitar esse tipo de violência. Na pastoral, Tereza, que são da pastoral, vocês têm um trabalho bem próximo assim, das famílias, né? Vocês identificam os casos de violência? Como é que funciona? Em alguns casos, eles podem ser identificados nas visitas domiciliares que as nossas líderes fazem na comunidade e mesmo no dia da celebração da vida, quando a criança que vai frequentemente a celebração, que é uma vez por mês, e de repente começa a se ausentar, não vai, ou perde peso, ou apresenta algum quadro de timidez que ela não tinha antes. Então, e não que a líder vai dizer é um caso de violência, mas começa a chamar atenção e ela passa a dar olhar essa criança com mais cuidado, com mais carinho. Mas assim, aí existe um procedimento de levar para a delegacia? Veja bem, não é a líder que encaminha para a delegacia, ela procura
outras entidades na comunidade, né, para se mobilizarem, vai até a unidade de saúde, conversa com o pessoal da unidade de saúde. Agora tem os PSFs que vão fazer as visitas nas casas, eles também passam a observar melhor essa criança e, com certeza, no exame médico, porque essa criança tem que ir à unidade de saúde para ser examinada, ela vai ser notada alguma diferença na criança e daí medidas vão ser tomadas. Então, a líder em si é muito delicado ela fazer uma denúncia. Exatamente, é muito delicado. Mas há um procedimento. Existe um procedimento, existe uma atenção maior e observação, e daí vai se procurando meios de se chegar a uma conclusão se é realmente ou não uma vítima. Doutora Ana, e essas violências, assim, elas são praticadas, assim, 1000 casos, é um número grande, né, que foram registrados, né? Mas, assim, qual é a estatística em termos de números, assim, os pais, o pai, o tio, como é que é isso? Infelizmente, mais de 90% dos nossos casos, a violência foi praticada no âmbito familiar. Então, pai, padrasto, mãe, avós, tios, então pessoas que a criança conhece e confia. Então, o âmbito familiar, que deveria ser aquele que cuida da criança, acaba sendo o maior agressor. E aí, como é que faz? Porque aí se a pessoa que deveria cuidar não cuida, às vezes quando chega alguém que vai denunciar, já está feito o estrago psicológico, realmente é complicado. É bem assim, a gente verifica que normalmente a criança vítima de violência, a maioria das vezes não foi vítima só de um tipo de violência e não foi uma única vez. Por isso que a gente conta com vários parceiros, a sociedade é uma delas. Então, a gente recebe várias denúncias de conselho tutelar, de professores, de profissionais de saúde, até porque às vezes a pessoa chega até nós, olha, eu não denunciei porque não tinha provas. A gente que vai atrás da prova. Certo. E até o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que profissionais de saúde, profissionais de educação, tendo a mera suspeita de maus tratos contra a criança e adolescente, têm o dever de levar ao conhecimento de autoridade sob uma pena administrativa. Então, qualquer um da sociedade, eles têm, mas o dever mesmo... É uma obrigação, não é? É uma obrigação, de qualquer suspeita. Às vezes a pessoa, poxa, mas eu só suspeitava, será que daí depois isso não vai se virar contra mim? Isso não acontece, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a pessoa deve levar ao Porque, na verdade, você vai para a delegacia, não há uma punição, há uma investigação. Com certeza. Eu acho que isso é importante, os professores, as pessoas que lidam com as crianças, né, quando perceberem alguma coisa diferente, alguma marca, alguma coisa diferente na criança, que leve para a delegacia, que a delegacia vai fazer a investigação. Se não foi nada, não foi nada, né? Mas acho que isso é importante que... Agora, como é que detecta, por exemplo, na escola, qual que é a idade das crianças? Tem uma faixa de idade que as crianças são mais expostas? Como é que acontece isso? Tem alguns exemplos, sim, que a gente pudesse... As crianças de 0 a 2 anos, elas costumam sofrer bastante violência. Mas 0 a 2. Mas não chega muito até a delegacia, porque essas crianças não frequentam a escola, né? Dificilmente os pais, só se for muito grave, vão levar até uma unidade de saúde. Agora, já as crianças já de 5 a 12 anos, por frequentarem a escola, os fatos chegam mais até nós. Mas realmente a gente verifica que em todas as faixas etárias acaba ocorrendo essa violência contra a criança. E é observar, o professor vê mesmo, baixa no rendimento escolar, a criança de repente tem medo de adulto, ela tem uma erotização precoce, então alguns comportamentos que não são compatíveis com a idade, então de repente querer ficar beijando o amiguinho. Óbvio, não significa que verificando um desses sinais a criança foi vítima de violência, mas é um indício, é melhor ter um cuidado. Observa melhor. Com certeza. Ana, você como psicóloga, como é que quais são os prejuízos que a criança tem? Você poderia falar um pouco sobre isso para nós? Dessa questão da violência, isso deixa marcas muito profundas. Como é que acontece isso? Sabe? Principalmente sexual, eu imagino, deve ficar um negócio muito difícil de desenrolar depois, né? Psicologicamente. Como é que é? Bem, qualquer tipo, né, de violência, a criança ela vai deixar marcas, né? Mesmo que ela seja a nível somente verbal, né? Quando a criança ouve do pai ou da mãe,
você não presta para nada, você é ruim, você é feio, né? São coisas que a criança cresce acreditando, porque os pais têm um poder sobre a criança, né? As palavras que são ditas às crianças têm um poder muito grande, né? Que ficam na nossa mente para o resto da nossa vida. Se a gente, né, depois não fizer todo um trabalho de modificar isso, né? De mudar isso na cabeça da criança. E então muito mais a violência física, né? Porque qualquer ser humano precisa entender, precisa se sentir, ser reconhecido, né? Como pessoa, amar, se sentir amada, né? E então, no momento em que ela é agredida, que é falado dessa forma com ela, né? Ela vai achar que ela não é amada por ninguém. E quem não se sente amado não tem a condição de amar. Então, o que a gente vê? Esses pais que são agressores, com certeza foram também agredidos. É um ciclo vicioso. Né? Porque quem não foi cuidado não vai saber cuidar-se e muito menos cuidar do outro. É um ciclo, né? Uhum. Bom, eu quero falar para vocês, antes de nós retomarmos, porque esse é um assunto que incomoda demais, né? Você imaginar uma criança de 7, 8 anos sendo violentada, sendo agredida sexualmente por um adulto, é chocante. Mas eu quero falar para você, professor da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, o Sindicato das Escolas Particulares, o SINEP Paraná, juntamente com o Simpropar, o Sindicato dos Professores, estão promovendo o primeiro seminário de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Acontecerá no dia 17 de março, são várias palestras, almoço, coffee break. É um evento muito interessante, focado para esses profissionais, né? Tudo isso vai ser um custo de R$30, tanto para professores da escola pública quanto escola privada. E você pode saber mais a respeito disso acessando o site do Sinep, www.sinepr.org.br, ou pelo telefone 3078-6933. Todos os professores precisam se reciclar. Está aí uma promoção, os dois sindicatos se uniram, tem diversos parceiros, vão fazer um belo seminário. Todos estão convidados. Bom, doutora Ana, voltando aqui para essa questão da violência, eu fico horrorizado quando você me fala que 25% das meninas sofrem algum tipo de violência sexual. Quer dizer, que tipo de sociedade nós estamos criando, né? Isso é muito doído. Como é que a sociedade, a gente falou um pouco disso, mas como que as pessoas, por exemplo, elas vão direto na delegacia, elas vão no conselho tutelar, como é que tem um telefone que as pessoas possam ligar para fazer uma denúncia, como é que pode ser? A denúncia, ela é muito importante, porque quem vê esse tipo de coisa e fica calado acaba sendo conivente. Então, a gente tem que abandonar aquela ideia do que o que acontece no âmbito familiar é privado, então eu não vou me meter. Eu ouço todo dia o meu vizinho batendo na criança ao lado, ela gritando, e eu não vou me intrometer, porque é a educação que o pai escolheu para a criança. E essa denúncia ela pode ser feita diretamente na delegacia. O telefone é 3244-3577, mas a gente prefere que a pessoa vá pessoalmente. Porque muitas vezes a diferença entre essa pessoa ser condenada ou não é uma prova testemunhal. Ou então, quando a denúncia é feita de forma anônima, alguns dados podem ser incorretos, então a gente tem a denúncia e não tem como chegar até a criança. Mas, de qualquer forma, naqueles casos em que a pessoa tem medo de procurar a delegacia, a gente tem o Disque Denúncia Municipal, que é 156 em Curitiba, tem o estadual, que é 181, e tem o nacional, que é o 100. Então, existem várias formas para quem quer denunciar. Né? São várias maneiras que pode fazer a denúncia anônima e ninguém vai saber. Mas tem que distinguir um pouco também se tem uma briga em casa, a pessoa também denuncia de qualquer jeito, como é que é? Isso acaba sendo um complicador. A gente recebe muita denúncia que depois acaba vendo que não é procedente.
a briga do casal que se separou, então um não se conforma que o outro está com um companheiro, vai e denuncia. Então acaba sendo uma violência contra a criança, porque por mais que a gente tenha profissionais habilitados, essa criança passa por um exame no ML, passa por uma avaliação psicológica e no final se constata que não houve nada. Ah, no caso de pais separados, aí o pai denuncia que a mãe, ou o contrário, é comum. Para atingir o companheiro ou para conseguir a guarda da criança. Mas é brincadeira, né? Se não fosse... Eu poderia fazer uma pergunta para a doutora? Claro. Doutora Ana, nos casos de violência sexual que são detectados pela mãe, né, que o pai é o agressor, ou o irmão, ou o tio, mas principalmente o pai, o padrasto, qual é a incidência de denúncias feitas pela mãe dessa criança? Muito pequena e ocorre normalmente quando eles se separam. E por quê? Como vingança. O que a gente verifica é que elas são coniventes. A gente já teve casos da mãe falar no corredor da delegacia, ele vai ser preso por sua culpa. E também nós tivemos um outro caso que a mãe era tão conivente que ela deixou o quarto do casal para a filha e foi residir numa casa nos fundos do terreno. Houve todo o inquérito, essa mãe... Ela ficou como coautora do fato, então o padrasto acabou sendo apenado em 24 anos de reclusão e ela em 23. Então, quer dizer, a mãe conivente, ela é considerada autora também do crime. Então, responde uma pena bem parecida. Então, verificando, quando a mãe verifica que tem suspeita, o ideal é ela procurar, porque se ela for conivente, ela vai responder junto com o agressor. Junto. E nesse caso era uma criança de quantos anos? Ela era molestada desde os 7 anos, ela estava com 15 anos e chegou até a ter um filho desse agressor. Do pai? Padrasto. Padrasto. Bom, uma outra coisa que a gente fica sempre perguntando, assim, essas coisas acontecem sempre nas crianças pobres? Às vezes as pessoas acabam imaginando que isso que ocorre dessa forma. Mas é que nas classes mais baixas as paredes são mais finas. Então, as denúncias vêm mais. Mas, pela doutrina, é um fenômeno de coisificação da infância. A criança é um objeto, é meu filho, eu que crio, então eu posso fazer o que eu quero com a criança. Então, por isso que isso ocorre em qualquer classe social. Mas as denúncias acabam vindo mais nas classes menos favorecidas por causa disso. Muitas pessoas ficam sabendo porque se vive muito próximo. É verdade isso? Acontece? Né? Acontece. Essa é a leitura que a pastoral faz. E eu fiz a pergunta exatamente por isso, porque a conivência da mãe é muito grande. Ela, às vezes, por questões financeiras, por questões daquela criação que ela já foi violentada na infância também, muitas vezes acontece isso, né? E daí ela vem e acha que aquilo é normal e que a criança não tem que reclamar. Aceita, né? Mas às vezes por causa da disputa também. Já teve mãe que fala assim, ela roubou o meu macho, entre aspas. Então, ela fica com raiva da filha, porque a filha mais nova, às vezes mais bonita, está com um companheiro. Então ela fica com raiva, por isso que ela não denuncia. Era o padrasto da menina, né? Ou o pai. A gente já teve vários casos de pai biológico molestar. E bem isso, ele fala, se não sou eu que fiz, se não sou eu, outra pessoa vai fazer, então que seja eu mesmo. E a pastoral trabalha, nós temos até um vídeo que trabalha da violência familiar, né? E apresenta um quadro de violência sexual e outros de agressão física mesmo. E em função disso, a pastoral criou baseado nos 10 mandamentos da igreja, ela criou os 10 mandamentos para a paz na família. E que a gente, durante as capacitações das lideranças, a gente trabalha e faz com que a líder leve para cada família visitada os 10 mandamentos. Pode mostrar, professor? Posso mostrar? Que é tentando amenizar esse clima, porque não é só a criança que é agredida, né, normalmente. A família toda sofre uma agressão de uma certa forma. Então, tentando trabalhar essa paz na família, a pastoral tem esses 10 mandamentos. Eu costumo dizer para as pessoas, para os pais, né, que os filhos são para toda a vida. Quer dizer, as pessoas precisam se dar conta, em qualquer circunstância, esse filho vai ser seu filho para o resto da vida. Quando criança, quando adolescente, quando adulto, você vai ficar velho, provavelmente, e o seu filho vai estar lá. Quer dizer, tudo aquilo que você plantou vai colher. Né? Então, eu até vou ler aqui um pouquinho esses 10 mandamentos aqui. Amando o próximo, ame-se. A criança aprende brincando,
através da conversa, do carinho e do apoio. Participe com a sua família, buscando em tudo o seu lado positivo. Partilhe seus sentimentos. As diferenças são uma verdadeira riqueza. Dê bons exemplos. O perdão é o maior gesto de amor. Legal, né? Bom, eu quero falar para você que está em casa, que gosta do nosso programa, do Educa Brasil, que está antenado com as questões da educação. Nunca se discutiu tanto educação no Brasil e acho que nós vamos acabar mudando essa realidade. Você pode saber mais sobre educação acessando o site www.nota10.com.br. Lá você encontra notícias do Paraná e do Brasil atualizadas todos os dias. Você encontra cursos, palestras, venda de livros e você pode cadastrar-se e receber diariamente no seu e-mail as notícias de educação. Não se esqueça, www.nota10.com.br. Doutora, e quais são as penalidades? A senhora falou que um pai foi processado e foi condenado a 24 anos, mas as penalidades são muito duras, porque na verdade a maioria dessas são crimes mesmo, né? É na esfera criminal que se disputa. Então as penas são duras. São, e são considerados crimes hediondos. O estupro, o atentado violento ao pudor. Um crime que a pena também é muito grande é a exploração sexual, comercial, infanto-juvenil. E algumas pessoas não sabem, mas o hotel, a pousada, onde ocorre a exploração sexual, o proprietário responde pela mesma pena. Então, é importante as pessoas não facilitarem esse tipo de coisa, porque a responsabilização vai ser grande. E nós acreditamos, da mesma forma, que a prevenção é a melhor maneira de se combater a violência. Então, nós fazemos no final do ano, durante o período de férias, a Operação Criança Segura no Litoral, vai uma equipe para lá, atividades de prevenção e de repressão. A gente tem a mascote, que é a Bia Sabidas, e tem a cartilha, que daí tem os dados, telefones úteis, e também como dicas para evitar que a violência chegue até a criança, e alguns sinais de abuso sexual e maus tratos. E também a gente pensa no depois. Então, depois que a criança passa pela avaliação psicológica, a gente tem alguns convênios e a criança é encaminhada para o tratamento, para a terapia, para evitar que esse tipo de trauma traga problemas futuros. E que leve lá, quando ela tiver seus filhos, acabe virando um agressor novamente. Isso. Até se chamam de síndrome do vampiro. A criança que foi molestada sexualmente ou teve algum tipo de violência, depois reproduzir essa violência. Certo. E as pessoas têm acesso a esse folheto? É distribuído? Como que é? Por enquanto a gente distribui na operação, no litoral, e também na unidade policial. Ainda até a delegacia, na delegacia do Nucria. A gente distribui o folderzinho. Muito bem. Eu gostaria de voltar ao assunto com o pessoal da pastoral, porque a pastoral faz um belo trabalho no que diz respeito à nutrição, ao desenvolvimento da criança. É um trabalho reconhecido internacionalmente. E essa questão da violência é uma questão assim, que fica no submundo, né, das coisas. É uma questão muito interessante que quando aparece na mídia é porque realmente foi um negócio, né, estupendo. Quando você vê uns números desses, nas frentes de trabalho, tem esse foco claramente ou a questão da violência é uma questão subliminar, vamos dizer assim, quando identificada? Como é que está isso na pastoral? Bem, Assim, de um trabalho efetivo de identificação ou não? Mas o foco é mais de desenvolvimento? O nosso objetivo principal é a prevenção mesmo, né? Então, na medida em que as líderes vão até a família para fazer um trabalho, para fazer um trabalho de orientação às mães desde o ventre materno, né? A gente entende que nós estamos fazendo um trabalho preventivo, né? Que as líderes vão ter o objetivo de estabelecer um vínculo afetivo muito intenso entre a criança e ela, né? E isso nós entendemos como preventivo da violência. Então, o objetivo maior realmente é a prevenção. Um trabalho de prevenção. Não né? é denunciar ou identificar. Identificar quando necessário. Quando necessário, lógico, Sim. né? Mas o nosso primeiro objetivo são essas ações básicas de saúde, educação, nutrição e cidadania. Né? Então, tá bom. Doutora,
a senhora falou que esse núcleo tem 3 anos, essa delegacia, né? Em Curitiba. Atende só Curitiba ou a metropolitana? Atende apenas Curitiba. Curitiba e tem um em Foz do Iguaçu também. A ideia é expandir os núcleos, assim como a Delegacia da Mulher. Eu queria ver o seu parecer, saber o seu parecer em relação aos conselhos tutelares hoje. A atuação dos conselhos tutelares hoje em Curitiba, como é que a doutora vê? Bom, o Conselho Tutelar, assim como qualquer outra entidade, é composto por pessoas. Então, na grande maioria das vezes, nós somos bastante auxiliados. Sempre tem um problema ou outro, mas como em qualquer instituição. E a gente precisa bastante do Conselho Tutelar, porque quando a violência ocorre na família, quem que vai representar essa criança? Então, a gente sempre pede o auxílio do Conselho Tutelar para encaminhar a criança para fazer exame. Eles podem chegar até um juiz e pedir um abrigamento. A polícia já não tem como fazer isso. Então, a gente procura trabalhar sempre em parceria com o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não está ficando muito cartorial? O que eu vejo do Conselho Tutelar é que a demanda é muito grande. Se a delegacia que só cuida de crimes, a demanda já é dessa natureza, imagine o Conselho Tutelar, o conselheiro que tem que cuidar de muitas outras demandas, desde a falta de vaga na escola até a falta de transporte escolar. Então, realmente eles têm diversos problemas por causa dessa demanda. Então, às vezes, acaba fazendo encaminhamentos porque não tem condições não conseguindo solucionar o problema. A criança e o adolescente tem que ser tratado mesmo como prioridade absoluta. Então, o Conselho Tutelar tinha que ter reforço, assim como o SAV, né, o Serviço de Atendimento a Vitimizados, o antigo SOS Criança, tem que ter reforço. A gente tem que ser uma rede mesmo, uma rede com muitas pessoas para a gente conseguir enfrentar esse tipo de violência. O SOS Criança mudou para a SAV, mas continua atuando da mesma forma. Da mesma forma. E também são parceiros incríveis. Porque eu acho que o SOS Criança é que nos ajuda muito também. E quando a gente tem algum caso, né, alguma suspeita, entra-se em contato com a SOS Criança, que agora é o SAV, e com o próprio Conselho Tutelar, mas nem sempre o Conselho Tutelar responde a contento, né? Por uma série de fatores, claro. E mesmo no caso de alguma agressão mais grave, uma agressão sexual, não é tão fácil de retirar a criança assim, né? Não é muito fácil se manter por bastante tempo, mas para a primeira investigação... consegue fácil. Consegue, os juízes estão bem sensíveis, os promotores também, né, em relação e agora a isso. Mais uma pergunta, doutora. Nessa criança que é retirada, no caso de uma denúncia, né, ela vai, faz os exames e volta depois, porque depois de um tempo ela volta para a casa do agressor. Qual é a reincidência dessa agressão? Depende muito do caso. Normalmente, quando o histórico chega para nós e a gente verifica que a criança ainda está em situação de risco, imediatamente antes até que o agressor saiba da denúncia, eu já entro com um pedido de prisão. Então, essa pessoa acaba sendo afastada. Então, tudo depende do caso. Na verdade, depende da investigação e do processo que vai acontecer. Isso. Normalmente, a gente já tem elementos para já pedir a prisão. E a média de tempo de prisão desse agressor? A gente acompanha só durante a fase de inquérito, mas costuma ficar durante toda a fase. Como é crime, é bastante, né? Bom, acabou o tempo. Eu quero agradecer a doutora Ana pela gentileza de estar aqui, de responder nossas perguntas. Eu fiquei bastante preocupado, acho que são números que a gente conhece, mas assim, um quarto é muito, 25%, por exemplo, né? Mas eu quero agradecer a audiência, agradecer nossos convidados e até domingo que vem com mais um Educa Brasil. Muito obrigado.